Somos o hoje. Somos o agora. Um hoje recheado de ontem e também do amanhã. Um amanhã projetado no interior de nossos mais sinceros quereres. Somos temporais, atemporais e vivemos uma relação inconstante com o tempo. O que quer o tempo de mim? Somos parte de um todo. Somos tudo de uma parte, e aqui em cada pedaço reside muita história. Vivências transformadas em experiências por intermédio da reflexão e da compreensão dos próprios sentimentos. Pois quem olha para fora sonha, e quem olha para dentro desperta. O caminhar para si é repleto de delícias e de sabores. Mas encontrar-se consigo mesmo pode ser libertador. Não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. Mas, ainda assim, seguimos viagem, enfrentando tempestade e o desconhecido. Buscamos. Ao caminhar para si, me torno ator da própria história, protagonista. O que eu vivi? O que significou para mim o vivido? O que faço com isso agora? Todas as minhas experiências são vivências, mas nem todas as vivências tornam-se experiências. É nessa busca de sentido que encontramos a escrita de si. Ao construir uma narrativa autobiográfica, evoca uma forma de ressignificar a própria vida, no movimento de ir e vir ao encontro de si mesmo. E essa escrita de si envolve nossos mais singelos sentimentos, dialogando entre tempos, caminhando para a emancipação. Não mais aprisionado em paradigmas binários, mas na busca por compreender-se enquanto ser no mundo e, principalmente, ser feliz. Somos seres narrativos porque acumulamos experiências e temos necessidade, por meio da memória, comunicá-las. Experienciar é, sobretudo, aquilo que me faz tremer, o que me passa, o que me acontece, o que me toca. E é contando a minha própria história que concebo a minha identidade. Essa foi uma das tarefas mais difíceis que me foram sugeridas na vida. Eu não costumo ser uma pessoa muito eloquente e dificilmente eu deixo transparecer os meus sentimentos, os meus pensamentos. Ao escrever as cartas,
constatei que todo o percurso formativo que tive em minha vida favoreceu o meu desenvolvimento profissional e pessoal, por meio de minhas reflexões sobre minhas ações na docência. Permitiu-me não só estabelecer a autocrítica e o autoconhecimento das minhas atividades que desenvolvi antes do meu exercício profissional, mas também adotar novos delineamentos que guiarão a minha atuação profissional presente. A escrita da carta de si revelou o quão difícil é pensar sobre minhas vivências e experiências, sejam pessoais e profissionais, mas possibilitaram revelar contundentes contribuições para o meu processo de autoformação. Eu me sinto cada vez mais convicta que estou na profissão certa e me sinto realizada. Creio que a pandemia nos trouxe muito este questionamento. Se estamos na profissão certa, se somos protagonistas da nossa história e o que é felicidade. Permitir-se contar, se recontar. Olhar para si, construir uma narrativa sobre. É desajustar e desalinhar tudo que compreendemos dentro de uma caixinha que muitos aqui se amparam. Talvez possa se tornar um processo um tanto quanto doloroso, desafiador, mas repleto de significância. E nesse caminhar, eu tenho certeza que muitos aqui sairão outras pessoas após esse processo, após esse momento de construção e partilhas de vidas, onde nossas questões, inquietações e preocupações puderam ser explicitadas a partir de um trabalho individual e coletivo sobre a narrativa de vidas dos participantes. Filha da Amazônia, amante da natureza. Sigo meu professorar na trilha da educação ambiental, dos espaços formativos naturais e do olhar inquieto de quem descobre o mundo do ensino no tempo e no espaço da virtualidade digital, com suas infinitas possibilidades. Meu professorar é constituído de saberes que eu vivi. O meu conhecimento é do tamanho do mundo construído em livros, em amizades e em tudo aquilo que chamamos de vida. Sou semente a germinar. Por algum tempo, achei-me sabedor da fórmula para uma boa aula. Ledo o engano. Vaidade ronda os corredores do ambiente acadêmico, produzindo profissionais que pensam serem detentores, pelo menos, em vaidade do conhecimento. Mas isso só vai até se depararem com as adversidades do magistério, no ato de ensino, que os forçam a reexaminar suas práticas de ensino, bem como a necessidade de dar continuidade à formação, e não seria diferente comigo. Sendo sempre observador das necessidades da melhoria das práticas de ensino, buscando um entendimento mais próximo possível da necessidade do aluno. Vejo essa inquietude como força motriz na busca de aperfeiçoamento tanto na formação acadêmica e ainda como meio de construção de arcabouço teórico, cognitivo, prático para lidar não só com as múltiplas situações que envolvem o ensino. Lembro muito bem que quando criança já brincava de ser professora. Gostava de brincar, de ensinar. Minha mãe sempre dizia, minha filha será professora quando crescer. Então trazer à tona essas memórias são a confirmação de que a narração de uma história nos permite refletir sobre as nossas características, sobre quem éramos no passado, e como estamos hoje, como reagimos hoje diante das circunstâncias. Quais características apresentávamos e quais características apresentamos hoje. Sala de aula. Não tem melhor local de atuação dentro das possibilidades de função na área de educação que nos oportunize resultado mais significante. É na sala de aula que tudo acontece, dá certo ou errado. É lá que a emoção corre solta, o verdadeiro local do conhecimento, da evolução, das possibilidades. Quando escolhemos educação como profissão e como estilo de vida, os estudos farão parte da nossa história. E isso eu entendi muito cedo. Os professores do curso técnico me inspiraram a acreditar que ensinar seria um caminho possível para minha carreira, pois já reconheciam traços da minha personalidade.
Fiquei interessada em uma oportunidade que meus colegas não achavam interessante, pois era para ser professora no telecentro. Todo o caminhar até o momento me leva a acreditar que ainda estou em processo de descoberta no ser docente e professora. A cada dia descubro que não existe um modelo ideal a ser seguido. Somos o que podemos ser naquele momento. Obviamente nos preparamos, mas só saberemos durante a prática. No meu ser para a educação, confesso que em alguns momentos me sentia como detentora do conhecimento. Afinal, que professor nunca se sentiu assim? Pois bem, foi nestes momentos que também levei chacoalhões de sabedorias discentes. Hoje, eu coloco-me no lugar de sempre aprendente. Todos os dias uma nova história, um novo conhecimento e experiências, a partir do cotidiano dos alunos e no meu lugar como parte do espaço. Em minha prática docente, procuro motivar o senso crítico, desenvolver a autoestima e a autoconfiança em meus alunos. E isso tem contribuído bastante para a tomada de consciência coletiva. O professor sempre está aprendendo, somos eternos aprendizes. Todos os dias aprendemos e seríamos arrogantes pensar que, como professores, sabemos tudo. A ciência está sempre com novas teorias, é um constante aprendizado. Eu dou aula desde os meus 15 anos. Antes da escrita dessa carta, nunca havia parado para refletir sobre como havia me tornado professora. Parece que a vida me conduziu, ou como uma amiga me disse, a docência te escolheu. Eu realmente incorporei a profissão docente. Na rotina de sala de aula, é possível cada dia sair um conto, histórias tristes e comédias. Viver cercada de alunos e entender que cada um traz consigo uma história. Enquanto se sentam nas cadeiras e eu exijo suas atenções, existem também memórias e preocupações. A minha consciência de professora pesquisadora aparece diante de uma realidade invisibilizada, das alegrias e fracassos e caminhos do professor, quando me vi em uma turma do primeiro ano do ensino fundamental, onde todos os estudantes estavam com distorção e idade séria. Hoje sei que o cerne da questão está no exame consciente de nosso papel como professor pesquisador em uma eterna formação. Tento, de fato, valorizar o processo. Considero ele valioso. O crescimento está nele e não somente na premiação. Reconhecimento é necessário, mas assim como o restante, ele é apenas uma parte do processo e não o objetivo final. Os alunos chegavam cansados de um dia todo de trabalho pesado, braçal, e alguns ainda com fome. As mãos sujas de tinta, graxa, cimento e eu querendo demonstrar o teorema da energia cinética. Foi então que eu decidi colocar meu plano rigoroso de ensino de lado e me colocar na função de ouvinte. Ouvir os alunos, encorajá-los a falar, porque muitos têm receio de se manifestar, assim como eu também tinha. Refazer o planejamento, tornar-se mais flexível, observar o que está sendo produzido, pouco para alguns, pois todo inventário não foi concluído. Porém, houve um avanço, muito mais meu como docente do que dos alunos. Ser professora é o que me faz feliz profissionalmente, é o que eu quero fazer e é por isso que eu quero melhorar a cada dia. É no exercício da profissão que eu vou construindo memórias, relações, colocando metas. Eu aprendo com os meus alunos e eles aprendem comigo. Com a experiência na docência universitária, eu começo a perceber que o sentir-se professor pesquisador vai nascer no querer ser um professor pesquisador. A dinâmica da sala de aula e os diversos processos formativos nos apresentam um cenário em que nós somos inconclusos e incompletos. E esse sentimento de inconclusão e incompletude, por vezes, é desconfortável, porém ele nos permite desbravar novos cenários de aprendizagem. Acredito na utopia, acredito na educação. Vivo o instante já. A educação
tem servido para cada vez mais libertar-nos. Olhar o professor pesquisador, que por excelência é um aprendiz, onde o meu eu humano se permite fazer o percurso e aprender o caminho na própria travessia, no próprio caminho. Eis o encanto que me provoca o fascínio. A travessia também se marca pelas inseguranças, pelo medo, pela angústia, mas essencialmente ricas de descobertas, de novos caminhos, sinalizando a futura travessia. Congregar múltiplos sentimentos, vivências e experiências sobre o sentir-se professor pesquisador em uma carta unitária foi um grande desafio, visto que nos convidou ao rompimento de paradigmas enraizados, apreendidos em nossas também múltiplas trajetórias. Ao partir de um movimento inicial de escrita de si, somos imersos na constituição de um nós, identificando fragmentos em cada vida trajetória, com o objetivo de enxergar-se no todo. Evidenciamos a necessidade de pausa para observação e escuta do outro. Essa pausa requer o silêncio de si para atravessar os sentidos atribuídos pelo outro. E tal movimento nos exige uma maturidade intelectual, tendo em vista que o outro, de muitas vozes, por vezes atinge um lugar em que muitas falam, mas ninguém se ouve. E não é isso que desejamos enquanto professores pesquisadores. A busca pela excelência no serviço professoral é outra condição que esteve presente em nossos escritos coletivos. Muito disso atravessado por nossas próprias histórias de vida e formação que congregam vivências e experiências na escola pública. A necessidade de superação de dificuldades de aprendizagem e resistir a preconceitos sofridos ao longo do processo formativo, externando o conceito de resiliência que nos acompanhou ao longo da disciplina. Os problemas emergentes de questões econômicas, o desejo ainda na infância de conceber-se enquanto professor, a interação com as diferentes formas de credo e como isso influenciou na manutenção do equilíbrio das diferentes dimensões da vida. O caminhar da docência aqui é atravessado pelo afeto, sendo presente em todas as narrativas, independentemente do nível de ensino em que atuamos. Ao ler ou ouvir as narrativas, fomos tomados pelo sentimento de identificação, reconhecendo-nos na escrita do outro. E nesse movimento de sentir-se professor pesquisador, descobrimos a existência de um professor referência, cuja presença em nossas vidas, trajetórias, trouxe e traz um barulho positivo que nos permite avançar em nosso processo formativo. E podemos ir mais além, pois hoje temos ciência de que também seremos e somos esses professores referências, tomando a responsabilidade de nos mantermos autênticos e fiéis às condições que acreditamos serem necessárias a um professor pesquisador.
Por fim, um dos sentimentos que nos pertence e nos impactou ao longo do processo de escrita de si foi a gratidão. Entretanto, por ora somos gratos a nós mesmos, pela audácia, pela ousadia em permitir-se sentir a dinâmica da disciplina, acessando nossos interiores e buscando a nós mesmos experiências e vivências que nos fizeram melhores que ontem, transformados pelo poder da autorreflexão sobre o vivido e pela busca de sentir-se enquanto professores pesquisadores. Em todas as ideias aqui apresentadas, através das cartas autobiográficas, enfatizamos o sentimento de paixão pelo sentir-se professor pesquisador. Buscamos na história que cada um de nós trouxe consigo a experiência de ter conosco, todos os dias, a oportunidade de constituir-se no professor pesquisador que podemos e queremos ser. Cada partilha, por mínima que seja, vislumbrou a capacidade que temos de enxergar nossa própria imagem de docentes com a força de vontade de buscar mudar a realidade de todos aqueles que nos passam.